João 4, 21, 25. Na encruzilhada das rotas antigas, onde culturas e crenças se entrelaçavam, existia a pequena e pouco considerada região de Samaria. Esta terra, marcada por sua história complexa e frequentemente hostil, era o lar de um povo que, apesar de compartilhar ancestrais com os judeus, era visto com desprezo e desconfiança. A rivalidade entre judeus e samaritanos remontava a séculos, uma divisão enraizada em diferenças religiosas, culturais e políticas. Neste cenário tenso e carregado de preconceitos, um encontro estava prestes a acontecer. Um encontro que transcenderia as barreiras e preconceitos, lançando luz sobre a verdadeira natureza da adoração e revelando a profunda compaixão de um homem que muitos começavam a chamar de Messias. Era uma tarde quente na Samaria. Os campos ao redor do poço de Jacó estavam secos pela luz do sol escaldante. No entanto, dentro daquele calor abrasador, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ali, junto ao poço, uma mulher samaritana caminhava carregando seu cântaro. Ela não sabia que o encontro que estava prestes a ter mudaria sua vida para sempre. Enquanto ela se aproximava, viu um homem sentado junto ao poço. Ele estava sozinho, algo incomum para um judeu em Samaria. Quando a mulher se aproximou para tirar água, o homem, que era Jesus, pediu-lhe um pouco de água. Surpresa, ela respondeu: "Como é que o senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana?" Assim começou um diálogo que não apenas mudaria a vida da mulher, mas também revelaria verdades profundas sobre Deus e a verdadeira adoração. O sol brilhava intensamente no céu, lançando sombras curtas no terreno rochoso, enquanto Jesus e seus discípulos viajavam pela Judeia em direção à Galileia. Optando por um caminho menos trilhado, decidiram passar por Samaria. Uma escolha incomum devido às tensões existentes entre os judeus e samaritanos. A jornada era árdua e longa, mas Jesus parecia determinado, guiado por um propósito que transcendia a compreensão imediata de seus discípulos. À medida que avançavam, as paisagens familiares da Judeia cediam lugar aos montes e vales de Samaria. As aldeias samaritanas surgiam à distância, povoadas por pessoas cujas vidas cotidianas eram tecidas com o mesmo fio de sofrimento e esperança que se encontrava em qualquer outra terra. Os discípulos, ainda presos às tradições e preconceitos de seu povo, observavam com certa cautela, incertos sobre o que esperar dessa terra estranha. A cada passo, a presença de Jesus era um farol de serenidade e propósito. Ele caminhava com uma calma resoluta, como se soubesse que algo de grande importância estava prestes a se desenrolar. O calor crescente e a sede tornavam a viagem ainda mais extenuante, mas Jesus continuava com seus olhos fixos no horizonte, onde a pequena cidade de Sicar e o antigo poço de Jacó aguardavam. Após horas de caminhada sob o sol abrasador, a figura imponente do poço de Jacó finalmente surgiu à vista. Uma relíquia ancestral que servia de fonte vital para a comunidade ao redor. Este poço, cavado por Jacó séculos antes, era mais do que uma simples fonte de água. Era um símbolo de herança e sobrevivência, um elo tangível entre o passado e o presente. Os discípulos, exaustos e famintos, decidiram ir até a cidade de Sicar para comprar alimentos, deixando Jesus sozinho junto ao poço. O mestre, apesar do cansaço evidente, parecia imerso em uma paz profunda, como se aquele momento de solitude fosse um prelúdio necessário para o que estava por vir. O poço, cercado por pedras gastas pelo tempo, oferecia uma sombra bem-vinda contra o calor impiedoso do meio-dia. Jesus, sentado ali, esperava. Sua presença solitária contrastava com o bulício das aldeias vizinhas, mas ele sabia que não estaria sozinho por muito tempo. De repente, uma figura se aproximou. Era uma mulher, carregando um jarro de água, vindo ao poço em uma hora incomum, provavelmente para evitar os olhares e murmúrios das outras mulheres da aldeia.
Sua expressão era uma mistura de cansaço e vigilância, traços de uma vida endurecida pelas circunstâncias e julgamentos alheios. Jesus a observou enquanto ela se aproximava, e em seus olhos brilhava uma compreensão profunda, uma empatia que transcendia qualquer divisão cultural ou social. Ele estava prestes a iniciar um diálogo que não apenas mudaria a vida daquela mulher, mas ecoaria, através dos séculos, como um testemunho do verdadeiro significado da adoração e da revelação divina. A mulher se aproximou do poço com cautela, seus passos medidos, revelando uma mistura de curiosidade e reserva. Ao perceber a presença de Jesus, seus olhos se encontraram por um breve momento, um instante de reconhecimento mútuo que transcendeu as palavras. Ela se deteve, hesitante, seu jarro de água pesando em suas mãos, enquanto ela avaliava o estranho judeu sentado ali, tão distante de sua própria realidade. Jesus, sem pressa, quebrou o silêncio que pairava entre eles, falando com uma voz suave, carregada de autoridade e compaixão. Ele começou com uma simples solicitação de água, um gesto aparentemente mundano que serviria de ponte para uma conversa muito mais profunda e transformadora. A mulher, surpresa pela solicitação de um judeu, expressou sua surpresa, questionando a razão pela qual ele, um judeu, pediria água a uma mulher samaritana. A resposta de Jesus foi intrigante, desafiando as fronteiras sociais e religiosas que normalmente separavam seus povos. Ele ofereceu não apenas água física, mas uma promessa de água viva, uma fonte de vida eterna que saciaria a sede espiritual, da qual ela talvez nem estivesse ciente. Esse encontro, inicialmente simples, começou a desvendar camadas profundas de significado e revelação. Enquanto o sol continuava a brilhar impiedosamente sobre eles, as palavras de Jesus ecoavam no ar quente, penetrando não apenas os ouvidos da mulher, mas também seu coração e alma. O diálogo que se desenrolava ali, à beira do poço ancestral, transcenderia o tempo e o espaço, transformando-se em um testemunho vivo da graça e da verdade que ele veio trazer ao mundo. A mulher samaritana, intrigada com as palavras de Jesus sobre a água viva, hesitou por um momento antes de responder. Ela perguntou a Jesus como ele poderia obter essa água viva, lembrando-o de que o poço era fundo e ele não tinha jarro para tirar água. Jesus, com serenidade, explicou que a água que ele oferecia era diferente da água física do poço de Jacó. Era uma água que saciava não apenas a sede física, mas também a sede espiritual. Uma água que jorra para a vida eterna. Seu pedido de água ressoava além do poço de Jacó e da conversa que eles estavam tendo. Ele estava falando sobre uma transformação interior, um convite para ela e para todos que ouvissem suas palavras a encontrarem uma fonte de vida que transcendesse as limitações terrenas. A mulher samaritana, surpresa com a resposta de Jesus, percebendo sua perplexidade, perguntou-lhe como ele poderia obter água, já que o poço era profundo e ele não tinha um balde para retirá-la. Ela não entendia completamente as palavras de Jesus sobre a água viva, mas sua curiosidade estava despertada. Ela se viu diante de um homem que não apenas quebrava as normas sociais ao falar com ela, uma samaritana, mas que também oferecia algo além do materialismo e das preocupações cotidianas. Jesus, percebendo sua perplexidade, começou a revelar mais sobre sua identidade e a natureza do dom que ele oferecia. Ele falou sobre a água que ele daria, uma água que não deixaria quem a bebesse com sede novamente, uma água que se tornaria uma fonte de vida eterna. Esta promessa era profundamente intrigante para a mulher, que, como tantos outros naquela época, ansiava por algo mais do que simplesmente cumprir as obrigações religiosas e viver uma vida mundana. Enquanto o sol continuava a se erguer sobre o poço de Jacó, as palavras de Jesus ecoavam em sua mente e coração.
Desafiando-os, começou a revelar mais sobre sua identidade e a natureza do dom que ele oferecia. Ele falou sobre a água que ele daria, uma água que não deixaria quem a bebesse com sede novamente, uma água que se tornaria uma fonte de vida eterna. Esta promessa era profundamente intrigante para a mulher, que, como tantos outros naquela época, ansiava por algo mais do que simplesmente cumprir as obrigações religiosas e viver uma vida mundana. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente e coração, desafiando suas concepções pré-existentes sobre religião, adoração e a busca por significado na vida. Este encontro tão improvável e tão profundo marcaria o início de uma jornada espiritual para a mulher samaritana. Uma jornada que mudaria não apenas sua própria vida, mas também o destino daqueles ao seu redor. Compreendendo a curiosidade da mulher samaritana, Jesus continuou a revelar a profundidade de seu ensinamento. Ele explicou que a água que ele oferecia não era física, como a água do poço de Jacó, mas espiritual e eterna. Jesus falou com autoridade, descrevendo como essa água viva fluiria como uma fonte inesgotável dentro daqueles que a recebem, proporcionando não apenas saciedade imediata, mas uma transformação interior e um relacionamento restaurado com Deus. Ele destacou que essa água não estava restrita a um lugar físico ou a um ritual religioso específico, mas estava disponível para todos que viessem a ele com fé e sinceridade. Para a mulher samaritana, acostumada com as disputas religiosas entre judeus e samaritanos sobre o local apropriado de adoração, as palavras de Jesus eram revolucionárias. Ele estava oferecendo algo além das tradições e das estruturas religiosas convencionais. Ele estava oferecendo um caminho para uma comunhão espiritual, direta e verdadeira, com o Pai Celestial. Enquanto Jesus falava, sua voz era permeada por compaixão e amor, tocando profundamente o coração da mulher. Ela começou a perceber que estava diante de algo extraordinário, algo que transcendia as fronteiras de seu mundo limitado e abria as portas para uma nova compreensão da fé e da adoração. A conversa sobre adoração intrigada pela oferta de Jesus sobre a água viva. A mulher samaritana mudou o foco da conversa para uma questão fundamental entre judeus e samaritanos: onde e como adorar a Deus corretamente. Ela mencionou o Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, em contraste com Jerusalém, o local de adoração dos judeus. Jesus respondeu com clareza e profundidade, transcendendo as disputas territoriais e religiosas do momento. Ele ensinou que o verdadeiro adorador não se limita a lugares físicos ou rituais externos, mas adora o Pai em espírito e em verdade. Essa adoração genuína não está vinculada a tradições humanas ou a interpretações culturais, mas é uma expressão do coração e da alma, em total entrega e comunhão com Deus. Neste ponto da conversa, a mulher começou a compreender que Jesus não apenas oferecia a água viva, mas também estava revelando um novo entendimento de adoração e relacionamento com o divino. Suas palavras desafiaram suas concepções preconcebidas e abriram seus olhos para a possibilidade de uma fé mais profunda e significativa, baseada na verdadeira essência da adoração espiritual, do verdadeiro local de adoração. Diante das palavras profundas de Jesus sobre adoração em espírito e verdade, a mulher samaritana começou a discernir a verdadeira essência da fé. Ela percebeu que não se tratava mais de debates sobre lugares físicos de adoração, mas sim de uma conexão pessoal e espiritual com o Pai Celestial. Jesus, continuando sua revelação, disse-lhe que o tempo estava chegando, e já havia chegado, quando os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ele enfatizou que esses adoradores são os que o Pai busca, pois Deus é espírito, e sua adoração deve ser em espírito e em verdade. Para a mulher samaritana, acostumada com a divisão entre judeus e samaritanos sobre questões de adoração, as palavras de Jesus foram transformadoras. Elas desafiaram suas crenças arraigadas e abriram-lhe os olhos para uma compreensão mais profunda e universal da fé. Ela começou a vislumbrar um caminho de adoração que transcende fronteiras culturais e disputas religiosas,
abraçando a verdadeira adoração que brota do coração e da alma em comunhão íntima com Deus. Ao perceber que Jesus não estava interessado em perpetuar divisões, mas sim em revelar a unidade espiritual entre todas as pessoas que se voltam para Deus de coração sincero, a mulher sentiu-se profundamente tocada. Suas perguntas iniciais sobre adoração haviam sido respondidas não com uma localização geográfica ou uma forma específica de rituais, mas com a essência transformadora de uma fé que transcende o externo para alcançar o íntimo do ser humano. Enquanto o sol do meio-dia continuava a iluminar aquele momento singular junto ao poço de Jacó, a mulher samaritana absorvia as palavras de Jesus com reverência e gratidão. Ela começava a compreender que aquele encontro não era apenas um acaso, mas uma oportunidade divinamente orquestrada para experimentar a verdadeira liberdade e plenitude que só podem ser encontradas em uma adoração verdadeira e sincera. Compreendendo a profundidade das palavras de Jesus, a mulher samaritana começou a vislumbrar algo maior do que ela jamais imaginara. Ela lembrou as profecias sobre o Messias, o Cristo, que viria para explicar todas as coisas. Em um momento de revelação, ela percebeu que estava diante do próprio Messias, aquele que trazia não apenas palavras de sabedoria, mas também a promessa cumprida da salvação. Ela expressou sua convicção ao afirmar que sabia que o Messias estava vindo e que ele revelaria tudo. Em resposta, Jesus confirmou sua identidade, revelando-se a ela como o Cristo esperado, o ungido de Deus que trazia consigo não apenas a revelação da verdade, mas também a redenção e a esperança para todos os que o buscavam de coração sincero. Esse momento de reconhecimento e aceitação marcou um ponto crucial na jornada espiritual da mulher samaritana. Ela passou de uma cidadã comum, envolta em questões cotidianas e culturais, para uma testemunha viva da presença do Messias prometido. Sua vida nunca mais seria a mesma, pois ela tinha encontrado aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o sol continuava a descer sobre o poço de Jacó, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana tornou-se um testemunho poderoso da graça divina e do amor que transcende todas as barreiras humanas. A promessa antiga havia sido cumprida naquele dia, e a mulher, agora transformada pela experiência com o Messias, não poderia conter sua alegria e gratidão por ter sido escolhida para testemunhar esse momento sagrado. O entendimento profundo que ela adquiriu naquele momento não era apenas intelectual, mas espiritual e pessoal. Ela reconheceu que sua vida havia sido tocada pela presença de algo divino e poderoso, algo que não podia ser explicado apenas com palavras, mas que ressoava profundamente em seu ser. A promessa de um Salvador tinha se tornado realidade diante dela, e sua fé foi fortalecida além de qualquer medida. Após o reconhecimento de Jesus como o Messias, a mulher samaritana sentiu um chamado profundo em seu coração. Ela não apenas recebeu a revelação da verdadeira identidade de Jesus, mas também sentiu a urgência de compartilhar essa revelação com os outros ao seu redor. Cheia de gratidão e fé renovada, a mulher samaritana correu de volta à sua cidade, deixando para trás seu cântaro no poço. Ela não podia esperar para contar aos seus conterrâneos sobre o encontro transformador que acabara de ter com o Messias. Suas palavras fluíram com entusiasmo e convicção, convidando todos a virem e verem o homem que lhe dissera tudo o que ela havia feito. Esse convite não era apenas um relato de testemunho pessoal, mas uma mensagem de esperança e salvação para todos os que a ouviam. A mulher samaritana tornou-se uma voz poderosa e inspiradora, levando os outros a considerarem a possibilidade de que Jesus pudesse ser
o Cristo prometido, o Salvador do mundo. Enquanto ela compartilhava sua história, muitos na cidade começaram a se reunir ao redor dela e a seguir para o poço de Jacó, ansiosos para ver e ouvir por si mesmos aquele que ela afirmava ser o Messias. Este momento marcante não apenas transformou a vida da mulher samaritana, mas também se tornou um ponto de partida para uma fé renovada e uma comunidade despertada para a verdadeira presença de Deus em seu meio. À medida que a mulher samaritana compartilhava sua experiência com Jesus, a cidade inteira começou a se agitar com expectativa e curiosidade. As pessoas se reuniam ao redor dela, ansiosas para ouvir mais sobre esse homem que poderia ser o Messias prometido. Enquanto ela continuava a contar sua história, muitos, na multidão, começaram a se sentir tocados pela sinceridade de suas palavras e pela profundidade de sua convicção. Eles viam em seus olhos o brilho da verdade e da esperança que ela encontrara em Jesus, e começaram a se perguntar se ele poderia realmente ser aquele que veio para salvar não apenas os judeus, mas o mundo inteiro. A mensagem da mulher samaritana ressoava não apenas por causa de suas palavras, mas pela transformação visível em sua própria vida. Antes, uma pessoa comum, agora ela irradiava alegria e uma paz interior que só poderia vir de uma experiência verdadeira com o divino. Seu testemunho não apenas despertou a curiosidade, mas também plantou sementes de fé naqueles que a ouviam atentamente. Enquanto o sol se punha lentamente sobre a cidade, a expectativa crescia entre os habitantes. Eles sentiam que estavam à beira de algo extraordinário, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. A mulher samaritana, movida pelo Espírito e pela certeza da presença de Jesus como o Messias, continuava a compartilhar sua história com uma paixão renovada e uma determinação inabalável. Uma agitação crescente tomava conta da cidade. As pessoas se reuniam nas ruas, discutindo entre si sobre a possibilidade de Jesus ser realmente o Messias. Muitos já haviam decidido seguir até o poço de Jacó para ver e ouvir por si mesmos. Em meio a essa expectativa palpável, Jesus e seus discípulos se aproximaram da cidade. O rumor de sua chegada se espalhou rapidamente e os habitantes da cidade olhavam com antecipação para ver o homem que tinha sido descrito pela mulher samaritana. Enquanto Jesus caminhava pelas ruas, sua presença irradiava paz e autoridade. As pessoas se aglomeravam ao seu redor, ansiosas por ouvir suas palavras e testemunhar seus milagres. Para muitos na cidade, essa era a primeira vez que viam Jesus pessoalmente, e a expectativa de um encontro com o Messias enchia seus corações de esperança e reverência. A mulher samaritana, que havia corrido à frente para anunciar a chegada de Jesus, olhava com gratidão para aquele que tinha mudado sua vida para sempre. Ela sabia que seu encontro com Jesus não era apenas para ela, mas para toda a cidade que agora se reunia para recebê-lo. Enquanto o sol se punha no horizonte, Jesus e seus discípulos entraram na cidade, prontos para compartilhar a mensagem do reino de Deus e para oferecer a salvação a todos os que estavam dispostos a ouvir e crer. Ao chegar à cidade samaritana, Jesus foi recebido com uma mistura de curiosidade, expectativa e esperança. As pessoas se reuniram ao seu redor, ansiosas para ouvir suas palavras e testemunhar seus milagres. Jesus, consciente da oportunidade diante dele, começou a ensinar com autoridade sobre o reino de Deus e o caminho da salvação. Suas palavras eram como água fresca para aqueles sedentos de verdade espiritual. Ele explicou que o reino de Deus não se limita a fronteiras étnicas ou geográficas, mas é acessível a todos que o buscam de coração sincero. Ele ensinou
sobre o amor incondicional de Deus, o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna para aqueles que creem nele. Para os samaritanos que o ouviam atentamente, as palavras de Jesus ecoavam profundamente em seus corações. Eles viam nele não apenas um mestre sábio, mas alguém que trazia uma mensagem de esperança e renovação espiritual. Sua presença e suas palavras transcendiam as divisões culturais e religiosas, unindo as pessoas em torno da verdadeira adoração e fé em Deus. Enquanto o pôr do sol tingia o céu de tons dourados, Jesus continuava a ensinar e a compartilhar sua mensagem transformadora com a cidade samaritana. Seu ministério ali não era apenas um evento passageiro, mas um marco na vida daquelas pessoas, oferecendo-lhes um novo começo e uma compreensão mais profunda do amor e da graça de Deus. À medida que Jesus concluía seu ensino na cidade samaritana, deixava para trás um legado de esperança e transformação. Seu encontro com a mulher samaritana e seu ministério junto àquela comunidade não foram apenas eventos isolados, mas experiências que mudaram vidas para sempre. As pessoas que ouviram suas palavras e testemunharam seus milagres foram tocadas profundamente. Muitos creram nele como o Messias prometido, o Salvador do mundo. Suas vidas foram transformadas pela verdade e pelo amor que Jesus trouxe, e eles se tornaram testemunhas vivas do poder de Deus em ação. O impacto da visita de Jesus à cidade samaritana reverberou por gerações. A história da mulher junto ao poço de Jacó tornou-se um símbolo de como Deus transcende as barreiras humanas e se revela a todos os que o buscam sinceramente. A cidade samaritana, uma vez dividida por diferenças culturais e religiosas, foi unida pela fé em Cristo e pela compreensão de que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Enquanto o sol se punha sobre aquela cidade, os habitantes refletiam sobre o que haviam experimentado naquele dia. Eles sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas, pois haviam encontrado aquele que traz vida em abundância e esperança eterna. Assim, a visita de Jesus à cidade samaritana não foi apenas um evento histórico, mas um momento sagrado de encontro entre o divino e o humano, transformando vidas e revelando o amor incondicional de Deus por toda a humanidade. Nos tempos atuais, em um mundo inundado por avanços tecnológicos e uma conectividade digital sem precedentes, muitas pessoas encontram-se espiritualmente desconectadas. A busca frenética por sucesso material e validação externa frequentemente deixa um vazio interior que nenhuma realização terrena parece preencher completamente. Neste contexto de isolamento espiritual, histórias de transformação e busca por significado emergem como luzes na escuridão, oferecendo esperança e um caminho para a redenção. Em um momento de reflexão profunda, indivíduos de todos os cantos do mundo começam a questionar o propósito de suas vidas. Em meio à agitação do cotidiano, surge uma voz interior que clama por algo mais, algo que transcende as conquistas materiais e os prazeres fugazes. É como se uma semente espiritual fosse plantada, esperando florescer em solo fértil. Em uma reviravolta do destino, muitos encontram-se diante de uma oportunidade única de reavivar sua espiritualidade. Talvez seja em um momento de solidão na noite silenciosa, ou durante uma caminhada casual em um parque urbano. O ambiente ao redor parece acolher esses buscadores, oferecendo um espaço de contemplação e paz, onde as questões mais profundas da existência podem ser enfrentadas sem medo. Movidos por um desejo ardente de compreender o propósito da vida e o significado da existência, indivíduos começam a explorar diferentes tradições espirituais e filosofias. Eles mergulham em ensinamentos antigos e contemporâneos,
buscando encontrar um caminho que ressoe com sua própria jornada interior. Cada passo nessa busca é uma descoberta, uma revelação pessoal que os aproxima de uma compreensão mais profunda de si mesmos e do divino. À medida que essa jornada espiritual se intensifica, muitos são confrontados com suas próprias limitações e falhas. Eles reconhecem os erros cometidos ao se afastarem do caminho da verdade e da luz, mas também encontram coragem para buscar perdão e redenção. O processo de transformação interior não é fácil, mas é essencial para a cura da alma e o despertar espiritual. Mesmo nos momentos mais sombrios da jornada, há uma luz que brilha ao longe. É a promessa de uma nova vida em comunhão com o divino, uma vida de paz interior e propósito genuíno. A fé renasce das cinzas da dúvida, guiando o caminho rumo a uma compreensão mais profunda do amor universal e da graça que permeia todas as coisas. A jornada espiritual é um processo contínuo de crescimento e descoberta. À medida que os indivíduos se comprometem com sua fé recém-descoberta, eles encontram força para enfrentar os desafios da vida moderna com coragem e esperança. Eles se tornam agentes de mudança em suas próprias vidas e comunidades, compartilhando o presente da espiritualidade com aqueles ao seu redor. À medida que essa jornada espiritual se intensifica, muitos são confrontados com suas próprias limitações e falhas. Eles reconhecem os erros cometidos ao se afastarem do caminho da verdade e da luz, mas também encontram coragem para buscar perdão e redenção. O processo de transformação interior não é fácil, mas é essencial para a cura da alma e o despertar espiritual. Mesmo nos momentos mais sombrios da jornada, há uma luz que brilha ao longe. É a promessa de uma nova vida em comunhão com o divino, uma vida de paz interior e propósito genuíno. A fé renasce das cinzas da dúvida, guiando o caminho rumo a uma compreensão mais profunda do amor universal e da graça que permeia todas as coisas. Neste momento de reflexão e busca espiritual, convido você a considerar sua própria jornada. Onde você se encontra neste caminho de descoberta interior? Que mudanças você pode fazer para se reconectar com sua espiritualidade e encontrar um propósito mais profundo na vida? Que esta mensagem possa inspirá-lo a buscar uma vida de significado e conexão espiritual. Comprometa-se a cultivar sua fé e a explorar os ensinamentos que ressoam com sua alma. A jornada espiritual não é apenas uma jornada pessoal, mas uma oportunidade de contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. Encerro este texto com uma oração de esperança e renovação. Que cada um de nós encontre força na fé, luz nos momentos de escuridão e paz em meio ao caos. Que possamos todos caminhar juntos em direção a um futuro de paz, amor e compaixão. Se você foi tocado por esta mensagem e deseja explorar mais conteúdos que inspiram a reflexão espiritual e o crescimento pessoal, convido-o a se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos continuar esta jornada de descoberta e transformação. Clique no botão de inscrição abaixo e faça parte da nossa comunidade.